Olá, queridos colegas, prazer em revê-los. Eu me chamo Jamerson, acadêmico do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, do Polo de Colinas. E a partir desse momento eu farei a apresentação dos planos de aulas referente à disciplina de estágio curricular supervisionado do ensino fundamental. Ok? O plano de aula do componente curricular Língua Portuguesa foi elaborado para ser aplicado aos alunos do segundo ano do ensino fundamental, com a carga horária de 15 minutos. Os objetos de conhecimentos a serem trabalhados serão os sinônimos e os antônimos das palavras. As habilidades e código são identificar sinônimos de palavras de textos lidos, determinando a diferença entre eles, e formar antônimos de palavras encontradas em textos lidos. O código é EF02LP10. A competência a ser trabalhada é a competência de número 3. Ler, escutar e produzir textos orais, escritos e multissemióticos que circulam em diferentes campos de atuação e mídias com compreensão, autonomia, fluência e criticidade, de modo a se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos e continuar aprendendo. As situações didáticas a serem trabalhadas será inicialmente exposição inicial e conceitual sobre o assunto, a verificação de conhecimentos prévios dos alunos sobre o tema, fazer a apresentação de palavras sinônimas e de palavras antônimas, utilizando de palavras e também imagens, como por exemplo os emotions de internet. Fazer a leitura de textos, propor atividades escritas, propor o desenvolvimento de uma brincadeira de caça-palavras, produzir também um acróstico, de maneira em que os alunos venham a desenvolver palavras sinônimas com a criação de um acróstico e, em seguida, propor a criação de um outro acróstico paralelo utilizando dos antônimos das palavras. Os recursos utilizados serão as imagens, serão textos, serão músicas, slides, dicionários e demais objetos necessários para o desenvolvimento das atividades. A avaliação realizada de forma contínua, análise e participação ativa dos alunos nas aulas, a resolução das atividades propostas dentro do prazo e a correta assimilação das informações e conhecimentos transmitidos aos alunos. Plano de aula do componente curricular Matemática. Plano de aula de matemática foi elaborado para ser aplicado aos alunos do segundo ano do ensino fundamental, tendo uma carga horária de 15 minutos. Os objetos de conhecimento, de acordo com a BNCC, serão as medidas de tempo, intervalo, uso do calendário, leitura de horas em relógios digitais e ordenação das datas. As habilidades a serem trabalhadas e seus respectivos códigos são: indicar a duração de intervalos de tempos entre duas datas, como dias da semana, meses do ano, utilização do calendário para planejamento e organização de agenda. A segunda habilidade é medir a duração de intervalo de tempo por meio de relógio digital e registrar o horário do início e do fim do intervalo, cujo código é EF02MA19. A competência referente ao componente curricular matemática é a competência número 5, utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados. As situações didáticas exposição inicial sobre a ideia de tempo, divisões temporal, segundo, minutos, horas, dias.
a apresentação do calendário, os dias da semana, os meses do ano, noção de passado, presente, futuro, a criação de um relógio por parte dos alunos para que eles possam identificar as horas, bem como a criação do calendário com seu respectivo mês de aniversário para que eles possam identificar a sua data de nascimento. Os recursos utilizados, dentre vários outros, serão a criação de texto, a apresentação de relógios em sua forma digital, em sua forma analógica, a apresentação do calendário e demais instrumentos didáticos a serem aplicados na ministração da aula. A avaliação feita de forma contínua, avaliando-se a ativa participação dos alunos e a resolução das atividades dentro do prazo estabelecido pelo professor. Plano de aula do componente curricular Ciências. O plano de aula de Ciências foi elaborado para ser aplicado aos alunos do segundo ano do ensino fundamental. Carga horária de 15 minutos. Os objetos de conhecimentos a serem estudados serão os seres vivos no ambiente e as plantas. As habilidades trabalhadas: descrever características de plantas e animais, tamanho, cor, forma, fase da vida, local onde se desenvolvem e etc., que fazem parte de seu cotidiano e relacioná-las ao ambiente em que eles vivem. A competência de ciências é a competência número 3, que é analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico, incluindo o digital, como também as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções, com base nos conhecimentos das ciências da natureza. Momento das situações didáticas, conceituação inicial sobre o tema meio ambiente, características de animais terrestres, aéreos e aquáticos, trabalhar a origem dos alimentos, vegetais, animais e minerais, de modo que os alunos possam compreender e identificar os alimentos com os quais eles têm contatos diários em sua residência e que fazem parte da sua alimentação. Propor a leitura e criação de textos sobre a natureza e propor a resolução de atividades relacionadas ao tema estudado. Os recursos serão leitura e criação de textos, apresentação de imagens ilustrativas sobre os animais da natureza e sobre os alimentos consumidos pelos alunos em suas casas, apresentação de vídeos, exposição de música relacionadas ao meio ambiente e demais anotações. A avaliação feita de forma contínua, análise e participação ativa dos alunos nas aulas, resolução das atividades propostas dentro do prazo estabelecido pelo professor. Plano de aula do componente curricular História. O plano de aula do componente curricular História foi elaborado para os alunos do segundo ano do ensino fundamental e possui uma carga horária de 15 minutos. Os objetos de conhecimentos são a noção do eu e do outro, registros de experiências pessoais e da comunidade no tempo e no espaço, formas de registrar e narrar histórias, marcos de memórias materiais e imateriais, e as fontes, relatos orais, objetos, imagens, pinturas, fotografias, vídeos, músicas,
tecnologias digitais de informação e comunicação, inscrições nas paredes, ruas e espaços sociais. As habilidades trabalhadas com seus respectivos códigos são: selecionar e compreender o significado de objetos e documentos pessoais como fontes de memórias e histórias no âmbito pessoal, familiar, escolar e comunitário. Selecionar objetos e documentos pessoais e de grupos próximos ao seu convívio e compreender sua função e seu significado. Compilar histórias da família e da comunidade. Identificar objetos e documentos pessoais que remetam à própria experiência no âmbito familiar ou da comunidade, discutindo as razões pelas quais alguns objetos são preservados e outros descartados. A competência do componente curricular História é a competência número 4. Identificar interpretações que expressam visões de diferentes sujeitos culturais e povos com relação ao mesmo contexto histórico e posicionar-se criticamente com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Nas situações didáticas, faremos uma abordagem inicial sobre a origem do Brasil, com seus povos constituintes, índios, negros e brancos, fazer uma abordagem de aspectos históricos da sua cidade, a história da sua família. Faremos como atividade principal a criação da árvore genealógica da sua família, no qual o aluno poderá identificar a sua história familiar, a história dos seus pais e dos seus avós. Identificar os parentescos presentes em sala de aula e, enfim, ter uma noção mais profunda de como sua família se fixou na sua cidade. Os recursos utilizados serão a leitura e criação de textos, a apresentação de fotografias e registros históricos, familiar, imagens antigas e atuais de sua cidade, de sua família, utilização de livros didáticos, anotações e demais instrumentos. A avaliação feita de forma contínua, analisando-se a participação ativa dos alunos nas salas de aula e a resolução das atividades propostas dentro do prazo estabelecido pelo professor. Plano de aula do componente curricular Geografia. Plano de aula elaborado para ser aplicado aos alunos do segundo ano do ensino fundamental, cuja carga horária tem duração de 15 minutos. Os objetos de conhecimentos tratam-se da localização, orientação e representação espacial, habilidades trabalhadas com seus respectivos códigos, identificar e elaborar diferentes formas de representação, desenhos, mapas mentais, maquetes, para representar componentes da paisagem dos lugares de vivência. Código EF02-GE08. Identificar objetos e lugares de vivência, escola e moradia em imagens aéreas, utilização de mapas para visão vertical e fotografias para visão oblíqua, cujo código é EF02-GE09. Aplicar princípios de localização e posição de objetos, referências espaciais como frente e trás, esquerda e direita, em cima e embaixo, por meio de representação espacial na sala de aula escolar. A competência trata-se da competência 4 do componente curricular Geografia, que é desenvolver o pensamento espacial, fazendo o uso das linguagens cartográficas e iconográficas de diferentes gêneros textuais e das geotecnologias para a resolução de problemas que envolvam informações geográficas. Momento das situações didáticas, faremos a apresentação inicial sobre o conceito de mapas, a apresentação dos pontos cardeais
e a apresentação da Roça dos Ventos. A apresentação do mapa da sua cidade local, de modo que os alunos possam definir sua localização espacial, localizar o seu bairro e propor que os alunos façam o trajeto de sua residência até a escola, posicionando-se de maneira correta de acordo com os pontos cardeais estudados. Os recursos utilizados: a apresentação de mapas, pontos cardeais, bússola, utilização da Rosa dos Ventos, réguas e escalas para medição, utilização de livros didáticos e demais objetos necessários. A avaliação realizada de forma contínua, participação ativa dos alunos nas salas de aulas, bem como a resolução das atividades propostas dentro do prazo estabelecido pelo professor.